Bom, vou iniciar aqui agora a execução do Kafka. O Kafka é um sistema distribuído que trabalha com envio de mensagens. Ele trabalha enviando e recebendo mensagens em tempo real. Trabalha com o Zookeeper e trabalha em paralelo com a Apache Storm. O objetivo de utilizar é para poder trabalhar com esse esquema de tempo real nas mensagens. Eu pretendo utilizar ele com o sistema que gera o JSON. Eu vou gerar um arquivo JSON e depois eu quero ler com o produtor do Kafka e o consumidor do Kafka lendo esse arquivo. Bom, o Kafka eu baixei direto da página do Apache. É a versão mais recente, eu renomeei a pasta, mas é a versão mais recente. O que tem que fazer para ele funcionar primeiro, vir no diretório config e criar o arquivo server.properties. Esse arquivo server.properties ele virou o Kafka que eu vou iniciar. Eu vou iniciar 2 servidores Kafka, então eu tenho que criar um arquivo server para cada um, porque cada um tem que ter uma porta diferente, tem que ter uma diferente. Esses são itens necessários para a configuração dele. Então o primeiro item que eu vou ter já abri aqui, meio lento. O meu server properties. Não quer abrir. Opa, abriu. O meu server properties, aqui eu estou no server properties 1. Ele tem um broker ID. Esse ID é semelhante a um ID de banco de dados, um índice primário. Cada um só pode ter um valor único. A porta tem que ser sempre uma porta diferente para cada servidor, que eu estou usando 9093. Aqui é um diretório que você queira, só para poder salvar o seu log. Eu coloquei -1, semelhante ao ID. E aqui no Zookeeper. O Kafka, quando você baixa, ele vem com o Zookeeper. Só que o Zookeeper que vem nele é uma versão que, na tradução lá, ele fala que é uma versão muito porca. Na verdade, é uma versão muito crua e muito simples. Ela não dá para fazer muita coisa. Mas ele é incluído dentro da pasta do Kafka para quem nunca mexeu, conseguir utilizar o Kafka só baixando um diretório. Só que no caso, como eu uso o Zookeeper também na Apache Storm, então eu baixei o Zookeeper à parte e estou utilizando o Zookeeper separadamente do Kafka. Então aqui, como eu estou usando uma única máquina virtual também, por isso localhost. Quando eu startar outra máquina virtual, eu tenho que vir aqui mudar para o IP, onde está executando o meu Zookeeper. Então esse é o server 1, ele ficou dessa forma. E o server 0, a porta eu usei outra, 92, o IT está outro, e a minha parte log eu coloquei outra. Por isso é a mesma, mas eu coloquei outra. O Zookeeper é o mesmo. Então agora vamos executar ele. Estou com 4 janelas abertas, vou precisar de várias janelas assim no terminal, porque eu tenho que executar o Kafka, tenho que executar o Zookeeper, tenho que executar um Kafka no modo criar o top, e tenho que executar um Kafka no modo produtor e outro no modo consumidor. O produtor cria a mensagem e o consumidor recebe a mensagem. Tá, então o primeiro passo tem que estar em administrador, tem que estar como host do sistema. Aqui é 1, 2, 3 a senha. Opa, foi. Caramba, deixa eu limpar tudo aqui. Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer é executar o Zookeeper. Meu Zookeeper está no diretório à parte. Vou executar o outro Zookeeper que eu tenho, depois eu mostro como foi feito. Sempre na pasta bin. Start. Aqui eu vou iniciar o Zookeeper. Para ver se funcionou, eu tenho que utilizar o comando server status. Ele vai me mostrar modo standard, se não me engano. Porque eu estou executando de uma única máquina. Estou meio lento. Opa, deu erro. Vou fazer o seguinte, deu um erro aqui, acho que eu já estava iniciado, eu vou restartar ele. Aqui vai parar, iniciar de novo. Ok. E agora eu vou ver o status. Beleza, funcionou. Modo sonhando. Outra forma de ver também é colocando no GPS, ver as portas que estão ocupadas. E aí eu vou ver que o meu Zookeeper tem um item aqui que é correspondente ao Zookeeper. A gente vai ver com base nele. Enquanto isso eu vou entrar no administrador aqui com o host das máquinas, os outros terminais. Aqui, esse cara aqui quando ele está iniciado é que o Zookeeper funcionou. Então aqui vou entrar aqui também como administrador. Entrar aqui também como administrador. Aqui como administrador, dá um clique na tela aqui. Pronto, agora o próximo passo eu tenho que iniciar o Kafka. Eu vou usar essa janela aqui mesmo. CD Kafka. Então, para iniciar o Kafka, a primeira coisa que tem que fazer é iniciar os servidores, aqueles diretórios que eu estava criando lá, aqueles arquivos de configuração. Diretório bin, e aí eu vou fazer a configuração. Kafka service
start. E aí eu passo aquele arquivo. Primeiro eu vou iniciar o arquivo 0 com broker ID 0. Vou iniciar aqui também o que tem o broker ID 1, o outro servidor que eu criei. Server start.sh config server 1 aqui, brokers. Beleza, vou só esperar o outro iniciar e eu já executo tudo aqui. Bom, depois que o Kafka iniciar em cima, o que eu tenho que fazer agora são criar tópicos para ele. Eu vou criar 2 tópicos. Como eu tenho ali 2 servidores iniciados, eu vou criar um tópico para um. A escolha de tópico, qual que vai para cada servidor, é aleatório. Eu escolho qual tópico que vai para qual servidor. É assim como o Zookeeper, quando eu utilizo duas máquinas virtuais, o Zookeeper trabalha com modo líder e modo seguidor, follow. E a escolha é feita pelo Zookeeper. A eleição que aparece lá, Election Leader, Election Follower. Tá, então eu vou vir aqui, a Kafka está iniciando aqui, se deu erro, está iniciando, acho que está iniciando aqui, está iniciando corretamente. Ele parece que ele monte mensagem lá e quando ele funciona aparece esse info aqui mesmo, então está correto. Agora eu vou iniciar aqui. Está carregando aqui ainda. Tá. Eu vou iniciar aqui. De novo vou na pasta Kafka. Tá, o daqui já iniciou. Estou quase terminando. Tá. Foi aqui. Não, está rodando ainda. Deixa eu iniciar aqui então. Continuar aqui. Kafka. Toques. SH. Aí, outra coisa que tem que fazer, eu vou criar um tópico, eu tenho que falar onde que eu vou criar, quem vai ser meu intermediário, sou o killer, qual o endereço dele, e aí eu tenho que falar o tópico que eu estou criando, que eu vou chamar de tópico, tópico Linux 1, esse aqui vai ser o Linux 1, e eu tenho que colocar o partitions e replication factor. Replication factor. Esse partition replication factor, não sei exatamente a funcionalidade dele, mas funciona mais ou menos assim. Eu tenho esses caras aí e é meio que assim, se eu vou criar 2 tópicos, eu tenho que ter 2 servidores para poder usar esse parâmetro. Porque o meu replication factor, meio que eu faço replicação, é meio que lógico assim, pelo que eu entendi. Por exemplo, se eu estou criando 2 tópicos e tenho dois servidores, o meu fator de replicação pode ser no máximo 1. Eu só tenho 2 servidores. Se eu tiver 2, ele vai replicar cada servidor. E foi isso aí que eu utilizei, que eu entendi. Até porque na primeira vez que eu utilizei ele deu erro. Então vou iniciar aqui o outro. Opa, deu um erro aqui. Que está aqui, ó. Tem um T a mais aqui, né? De lá está indo rapidinho. Você vê vários tópicos já criados aqui, mas esses tópicos já estão marcados para deleção. Depois que iniciar o servidor e deletar, eles vão sumir. Bom, aqui é a mesma coisa, tem alguns tópicos já criados, mas eram tópicos que eu estava fazendo experiência anterior. Depois que deletar, eles vão sumir. Então aqui eu vou agora o meu primeiro criar um tópico. O meu tópico criado aqui, chamado tópico Linux 1, assim que ele foi criado, ele já vai aparecer em um dos 2 servidores que ele foi delegado. Por exemplo, ele foi delegado para esse servidor aqui, que é o meu broker ID 0. Deixa eu ver, broker ID 0. Então ele está falando aqui, ó, partition, que é aquele partition 1, tópico Linux 1 no broker 0. Né? Então ele criou esse cara aqui. Eu vou criar agora o Linux 2. Não tem necessidade de criar 2, mas vou criar só para a gente ver o funcionamento. Criado o tópico. Ó, ele foi delegado para o broker 1. Ele foi delegado para o de cá. Tá, ok. Vou dar um clear aqui. E agora eu tenho que criar o meu consumo e o meu producer. Um vai enviar as mensagens e o outro vai receber as mensagens. Vou ver se tem o comando já aqui. Acho que não tem. Não. Ah, tem, ó. Então, o produtor. Linux 1.
Então qual que é o comando? Kafka console produce, aí aqui broker list, tal. Essa porta aqui que eu citei lá no meu broker ID 0, eu falei que ele está na porta 92 e o broker ID 1.3. E para qual tópico que eu estou criando esse produtor? Então estou falando aqui que eu vou criar um cara que eu vou poder enviar mensagens que vai estar associado ao tópico Linux 1. Vou criar ele aqui. Pronto. Aí agora eu tenho que vir na minha outra janela para eu poder ver o funcionamento e vou criar um consumidor que é as mensagens desse tópico. Então vim aqui, produce, eu já tenho esse comando aqui, eu só estou procurando ele aqui. Vou ter que digitar tudo de novo, que eu não sei de cor ainda. Bom, vou ter que digitar esse cara aqui, porque eu não estou lembrando ele não. Esse cara aqui, o consumo, ele é o seguinte, consumo. Aí eu tenho o meu aqui, vamos olhar aqui na minha cola. Eu tenho o Zookeeper, tenho o endereço do Zookeeper, tenho o nome do tópico e tenho o from begin. Tá, então eu tenho o Zookeeper, o endereço dele, o nome do tópico que eu estou criando esse consumidor, ele pertence ao tópico Linux 1 e esse from begin. Bom, vamos lá. Alguma coisa ficou errada aqui. Aqui que ainda não estou no diretório Kafka. Agora ele vai funcionar. Bom, vamos fazer o teste aqui agora. Eu vou enviar uma mensagem do meu produtor, que está associado ao Linux 1, para o meu consumidor, que está associado ao tópico Linux 1. O objetivo é que ele trate e receba os dados em tempo real. Teste, envie a mensagem em tempo real. Bom, então esse é o funcionamento do Apache Kafka. O Apache Kafka, como eu falei, é um sistema de envio de mensagens distribuído que trabalha com dados em tempo real. A ideia é associar ele com o JSON agora e com o Apache Store. Ok.